Fala, gente. Então vamos fazer aquele texto esticado que você vê, por exemplo, no SPN, que você vê em alguns projetos ligados aí a esporte, quando você tem mais dinâmica num vídeo, né? A gente consegue trabalhar mais com esse texto esticado. Não tem muito segredo, né? Por exemplo, eu venho aqui, escrevo o text, né? E o que que eu sempre recomendo é que esse teu lettering ele seja mais quadrado mesmo, né? Então você vê que o T é mais quadrado, enfim. Porque se o teu lettering for redondo, não que não dá para fazer, né? Mas você vai ter mais dificuldade em trabalhar com ele. Então acho que esse é o ponto mais importante. Por isso que sempre que a gente vê esse texto esticado, a gente vê principalmente nesses letterings que são mais quadrados aqui, são mais fáceis de trabalhar, tá? Coloquei o texto em tela, anchor point aqui no centro, beleza? E aí, vamos colocar um sólido, né? Só para não ficar um sólido preto ali, um fundo preto. Deixa eu colocar um quase branco aqui. Ok. Coloquei aqui atrás. E esse texto vamos mudar de cor também. Vamos lá. Vamos colocar aqui um... Isso. Então aqui a gente já tem o nosso texto para trabalhar, tá? Vou aumentar um pouquinho. Então aqui a gente tem o nosso texto. A fonte tanto faz, tá? A fonte você trabalha com aquilo que você prefere, com o que você gosta, mas sempre falando, essas fontes mais quadradas aqui, elas são mais tranquilas de trabalhar. Vamos lá. Com o teu texto aqui, a gente vai em Create, ou criar, né? E Shapes from Text, shapes para texto. Ok? Então aqui agora a gente já tem o nosso texto aqui desligado no olhinho, e agora a gente já tem o nosso texto aqui em Shapes. Por que que a gente precisa fazer isso? Clicando aqui na nossa Pen Tool, você vai ver que a gente tem pontos, né? Então aqui a gente tem pontos, pontos e a gente pode esticá-los, ou seja, a gente pode deformar nosso texto conforme a gente quiser. Então, eu posso deixar o meu lettering aqui negativo, né? Com a sombra basicamente, só puxando um shape para lateral, tá bom? Então, assim, existe muita coisa que você pode fazer, mas nosso foco aqui é exatamente no texto esticado, né? Então, uma das minhas sugestões sempre é, você tem aqui, clica na sua Pen Tool, clica em um dos pontos, tá? Abre o teu texto, Contents, clica na primeira letra aqui, que no nosso caso é o T, clica nela de novo, você vai ter aqui a opção do Path, tá? Quando você chegar aqui no Path, você vem aqui na sua Selection Tool e seleciona todos e aperta o Path. Por quê? E agora você vai clicar aqui no teu texto, vai apertar U e você vai ter já todos selecionados. Então, o path do T, o path do E, o path do X e o path do outro T. Beleza? E agora a gente vai jogar aqui 20 frames para frente, ok? Vai selecionar a parte que eu quero, por exemplo, eu quero esticar o E. Eu seleciono os pontos do E da ponta final para frente e estico, por exemplo. Ó. Tá vendo? Então aqui basicamente a gente já tem o texto esticado. Vou deixar aqui esse outro path que foi o T que a gente não usou, também aqui com o nosso keyframe, tá? E vou jogar 20 para frente e vou voltar este E e este X e vou clicar aqui só nos dois primeiros pontos do T, porque agora eu vou voltar com ele esticando o T, por exemplo. Deixa eu até alinhar aqui, ó, por exemplo. Eu quero que o E volte praticamente na origem dele, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou selecionar e vou colocar aqui, ó. Pronto. A gente já tem o nosso T esticado nessa parte, ok? Então, aqui, ó, o que a gente já tem até o momento. Então, a gente tem o T, tem o E, tem o T e 20 para frente, agora eu vou esticar esse T aqui, né? Vamos voltar lá com aquele T. Então, a gente estica, beleza? E aqui a mesma coisa, eu vou pegar a régua para ver onde que o meu T estava, porque eu quero voltar ele para o mesmo lugar, ok? Então aqui no último, venho, seleciono, e como ele já está selecionado aqui eu só vou puxar, né? Pronto. Então aqui a gente tem estico o E, estico o T, estico o outro T, e agora a gente volta tudo ao normal, que é copiar isso aqui e colar,
tá? Então ele ficou assim, ó. Ok. E agora, o que a gente vai fazer também? A gente tem aqui, o nosso texto ele inicia centralizado, então eu quero que por todo o trajeto da animação ele siga centralizado. Então eu vou apertar Shift P, Position, e sempre na 20 frames para frente, né, como a gente fez, eu vou pedir para centralizar. Centraliza, aqui ele mantém centralizado, né? Aqui também, e aqui volta a centralizar. Então eu vou fazer um keyframe aqui, e lá no próximo vou centralizar de novo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Que daí vai trazer só a sensação do texto esticado, mas ele não fica se movendo, né? Dou um F9, vou puxar tudo um pouco para cá. E aqui a gente tem o nosso texto esticado. Isso que você pode fazer com praticamente qualquer texto, ok? Você também pode fazer, por exemplo, vamos lá, criar uma segunda comp. Você pode fazer, apertar U, vou deletar quase tudo. Vou deixar só esse aqui que já estava pronto, né? Vou jogar dois para frente. Você pode fazer esse texto como se ele fosse entrar, né? Então, aqui você vai criar os keyframes também. E aqui você vai, ó, jogar esse aqui para baixo. Então, vou jogar o T aqui para baixo, ok? Vamos jogar esse E aqui para cima. Beleza. Vamos jogar esse T aqui para a lateral. E esse X, o que a gente vai fazer com ele? O X ele tem uma questão de trabalhar muito única, né? Porque qualquer coisa a gente está deformando ele aqui. Então o X é o único que eu vou entrar com ele inteiro, ó. Então eu vou selecionar todo o X e vou descer ele, simplesmente. Ó. E vou descer ele aqui. E aqui a gente tem o nosso texto, ó, subindo. Ok? Vou dar um F9 e vou arrumar a nossa curva aqui, ó. Então a gente tem também essa introdução de texto que daí você pode trabalhar, por exemplo, com uma escala a mais. Você pode subir a escala aqui. Tudo no vídeo ele vai ser trabalhado em detalhes. Então sempre que você for animar, quanto mais detalhes você conseguir trazer para a tua cena, melhor. Então aqui a gente já tem o zoom. Você pode colocar aqui ó, um Fast Box Blur. Tipo, por exemplo, 10 só. Olha como ele é. Então você vai colocar o Blur, vai apertar o U, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, Blur. Coloca o keyframe lá 20 para frente, volta no 20 para frente, né? E zera. Zerou. Agora aperta o U aqui de novo, só isso. Agora vai ficar só assim, ó, vai aparecer assim, tá? Aperta F9 e joga tudo aqui, ó. Então ele vai fazer isso aqui, por exemplo. Já é uma entrada bem suave e é um outro estilo do que você pode fazer aqui, por exemplo, tá? Então depende muito. Aqui isso aqui serve até como looping, às vezes você precisa colocar em alguma tela como looping. E aqui é uma entrada que você pode estar trabalhando. Fechou? O texto esticado, ele é bem tranquilo de trabalhar e vai muito da sua criatividade. Qualquer coisa escreve aqui nos comentários e a gente vai trazendo mais tutoriais durante a semana. Valeu? Até a próxima!